Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Entrego, Pai, esta mensagem que vou trazer agora, para que aquele que venha ouvir, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, estar sendo tocado pelo Teu Espírito Santo. Porque Tu sabes, ó Pai, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e a gente está aqui como mensageiro desta palavra, Senhor Deus, para poder alcançar vidas que estejam, Pai, atormentadas, precisando, Pai, de uma força, de uma ajuda, e muitas vezes, ó Pai, a gente não consegue, como ser humano, resolver situações, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, da nossa idade, Tu sabes do nosso cansaço, às vezes Tu sabes, ó Pai, de situações que parece que não tem fim, não tem saída, parece que dá vontade de se entregar, de desistir, Pai, mas a Tua palavra, ela diz para que não devemos desistir, que mesmo encontrando dificuldades a gente possa buscar a Tua presença, porque a Tua presença ela nos renova a cada dia, Pai, cada manhã. Nós recebemos uma palavra para poder nos sustentar, porque sabemos, ó Pai, que a pressão que existe no mundo é uma pressão, Senhor Deus, que faz às vezes a gente tentar sucumbir, tentar deixar de lutar e de vencer, Pai, mas Tu és o Deus, ó Pai, que quer usar cada um de nós. A gente pode ser usado até no último momento da vida nesta terra, Senhor Deus. A nossa boca pode falar aquilo que alguém precisa ouvir. E que à medida que a pessoa ouça, ela pode ter um novo destino, Senhor Deus, uma nova caminhada, Pai. E é por isso, Senhor Deus, que nós devemos estar sempre atentos, que somos mensageiros do Senhor, que somos, ó Pai, chamados por alguém que veio a este mundo, Senhor Deus, serviu a Ti e deixou um legado para cada um daqueles que o aceitaram. Pai, portanto, Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos todos que forem ouvir esta palavra, que forem sentir a Tua presença, Pai, principalmente a Tua presença, não a presença do pastor, não a presença do homem, mas a presença do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, Confortador, que é aquele, Senhor Deus, que nos dá sempre a esperança, que traz sempre aquela palavra, Senhor Deus, que a gente deve guardar em nossa mente, como diz, ó Pai, as lamentações de Jeremias, Pai,
que fala justamente que devemos trazer em nossa memória aquilo que produz esperança, que nos dá esperança, e não aquilo, Pai, que vem trazer desespero, que desespero vem da desesperança, Senhor. Portanto, encha, Senhor Deus, a vida daquele que me ouvir agora, que ouve esta oração, Senhor Deus, para que possa ser tocado por Ti, para que possa ser animado por Ti. Pai, Tu sabes, ó Pai, como diz a Tua palavra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Pai, que nós somos como vaso de barro, mas a excelência do poder vem do Senhor, Pai. Nós podemos ser até abalados, abatidos, mas nunca seremos destruídos, porque em nós habita a semente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Quero abrir a palavra de Deus, um livro na carta de Paulo, da carta de Pedro, para que a gente possa meditar um pouco sobre isso, né? No capítulo 3, no versículo 7. No capítulo 3, no versículo 7, diz o seguinte: Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Também, Senhor, quero colocar a Tua palavra, Pai, no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 18 a 19. 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque é nascido de Deus, guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu creio que esta é uma palavra que vem trazer para mim e para você certo dever de guardar a si mesmo. Guardar de quê? Do pecado. Guardar da injustiça. Guardar de fazer bem ao seu irmão, à sua irmã, à sua família, de querer bem. Muitas vezes nós somos afligidos, pessoas tentam lançar palavras contrárias para tentar, mas isto procede do diabo. O diabo pode usar qualquer pessoa para tentar nos afligir, mas nós temos que preservar aquilo que nasceu dentro de nós, que é a divina semente. Como eu disse, a divina semente faz com que nós possamos fazer a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus, porque essa justiça já nasceu dentro de nós, está dentro de cada um de vocês que vão assistir, que assistem essa palavra e que possam estar sentindo neste momento esta palavra entrar na sua casa, É uma palavra que não é do pastor, do homem, como Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar na tua casa. A palavra quer entrar em sua casa para fazer diferença à sua vida, para fazer com que você não venha se entregar às situações que tentam te afligir, Ele diz claramente: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém, No capítulo 3, versículo 7, 1 João 3, 7, não se deixe enganar por ninguém, A gente não deve se deixar levar por palavras, não se deve deixar levar por situações, não se deixa levar por pessoas que estão passando por muita dificuldade, que falam o que quer. Às vezes a gente não sabe, a gente sai de carro, às vezes, e vê uma pessoa entrando no carro, fazendo coisas, a pessoa está perturbada por muita situação,
E a tendência é justamente uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto entrar naquele fogo. Eu digo que você fica dentro do meio do furacão, né? Você tem que estar sempre do alto, pensando nas coisas do alto, sempre para poder tentar tirar e convergir para si próprio aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, filhinhos, não se deixe enganar, porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Agora, aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. Ele não tem noção do que é certo, do que é errado. Ele procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio e continua influenciando pessoas. E vai continuar influenciando até a volta de Jesus. E nós temos que ter ciência disso. Que quando lidamos com o ser humano, sabemos que uma pessoa pode ser usada pelo mal. Isso não acontece só com você, não. Acontece comigo também, não é? Ninguém pode ficar livre dessas situações e desses problemas que surgem na vida. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Aí é que está. Por que se manifestou o Filho de Deus? Aí você vai pensar, o Filho de Deus é Jesus. Aí Jesus veio para destruir as obras do diabo. E você não é filho de Deus, não? Eu sou filho de Deus. Eu tenho um legado que o próprio Jesus deixou para mim. Ele deixou a semente dentro de mim. Ele deixou o Espírito Santo para me consolar, me confortar. Ele me deixou o Espírito Santo para me conduzir. Ele me deixou o Espírito Santo para justamente eu ser filho de Deus. O que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Né? Ele deu o poder para nos tornar filhos de Deus, aquele que crê no seu nome, aquele que o aceitou, aquele que se arrependeu dos seus pecados, que não quer cometer mais o pecado. E aí nós somos, com certeza, diferenciados por causa que a divina semente habita em nós, e essa semente quer se manifestar. Se manifestar de forma que vai, como Jesus se manifestou, nós também, como filhos de Deus, vamos se manifestar para destruir a obra do diabo. A igreja está aí para isso, amados, para manifestar a obra de Deus, o que o Filho de Deus deixou. Eu gosto muito de a carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta de batalha espiritual. E aí está claro que Jesus se manifestou e ele disse que se tornou cabeça, mas ele deu esse poder à igreja. O poder que ele passou para a igreja do Senhor, para que a igreja possa dar continuidade. Quando ele fala as portas do inferno não se prevalecem contra a igreja, quando Jesus falou isso, ele falou lá na Cesareia de Filipe, perguntando para os seus discípulos. Cesareia de Filipe, amado, é um local, perto do Monte Hermão, onde tem uma gruta embaixo, que eles chamavam Gruta do Inferno. Jesus levou eles aí e falou assim, quem vocês acham que eu sou? E aí, uns dizem isso, outros dizem aquilo, outros João Batista, outros Jeremias, outros dizem você é isso. Eu quero saber de vocês que estão andando comigo, vocês que estão para dar continuidade, vocês que são meu laboratório. O que vocês estão dizendo de mim? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vem com a resposta. Olha, Pedro, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, homem, quem se manifestou em você agora foi Deus. Foi Deus que falou isso. E sobre esta pedra, eu gosto muito de usar o português, esta pedra. Esta significa pronome demonstrativo, perto de quem fala. Eu creio justamente, não é Pedro a pedra. Inclusive no capítulo 2 de Pedro, você vai ler lá que Pedro diz que a pedra angular é Jesus Cristo, a pedra que vive. Então, ele quando fala isso, ele disse aquilo que Pedro falou. A revelação de Deus para Pedro, que é, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobre esta palavra, sobre este legado, esta rocha, Jesus, que vai ser feito a igreja que prevalece contra o inferno, contra a gruta do inferno que está lá dentro do Monte Hermon.
né, onde eles estavam, na Cesareia de Filipe, que era um lugar onde moravam só romanos, pessoas romanas, né, é uma comunidade romana, né, por isso que é Cesareia, de César, né? Então, mas é importante você entender que Jesus não faz nada à toa. Ele não colocou um espírito de excelência, um espírito de gratidão, um espírito de amor, que não é um espírito de covardia, né, como diz o apóstolo Tiago, não é espírito, é um espírito que vai produzir em você, e nesses momentos de dificuldade, a esperança, a experiência, né, a perseverança, tudo isso englobado dentro de um fruto, né, a gente pode chamar isso de fruto do Espírito, né, não é os frutos, não é fruto, que tem todas as virtudes para te levantar e não te decair, não deixar você cair. Mas eu passo por uma dificuldade, uma luta atualmente, que é a vontade de desistir, rapaz. Mas eu só posso desistir na hora em que Jesus me chamar. Aí não é que eu vou desistir, eu vou passar por uma outra missão que só Jesus sabe. Então é importante, mas você, eu, nós, estarmos sempre tendo como se manifestar. Como diz essa palavra aqui, se manifestar como filho de Deus, né? Para que possamos destruir as obras do diabo. Destruir, as pessoas pensam que pode expulso o demônio, sai. Ninguém expulsa demônio. Quem expulsa o demônio é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade me libertará. Quem conhece a verdade, essa verdade liberta. Né? A pessoa começa a encher-se da palavra e o diabo não pode ficar. Como eu disse lá em capítulo 5, versículo 18, 1 Pedro 5, 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Não pode tocar. Pastor, mas, contudo, porém, todavia, isso são conjunções coordenativas adversárias, né? A gente tem exceções, vai ter exceções em tudo quanto é lugar, mas quem permite é o Senhor. Agora, a palavra rema é que não lhe toca. O maligno não lhe toca. Tinha um pastor que eu gostava muito, que ele falava assim, ele pode deixar tocar no calcanhar, porque ali ele pode morder, porque é um lugar cartilaginoso, que não tem nenhum vaso sanguíneo ali que possa levar esse veneno para o corpo todo. E além do mais, você tem um calcanhar que pode pisar na cabeça dele. Eu achava interessante essa palavra. Às vezes eu até brinco com as pessoas que eu falo que eu estou arrastando o pé no chão. O que eu ouvi? Não, estou limpando meu pé que eu pisei na cabeça do diabo. Eu brinco, né? A brincadeira. Mas o que liberta o homem é a palavra de Deus. É a pessoa se encher da palavra de Deus. Ele toma conhecimento, ele se arrepende, ele se torna uma nova criatura e as coisas velhas vão se passando, vão se deixando e o rio de água viva, como diz João 7,38, fluirão rios de água viva. O que é rios, amado? Rio vem da fonte e ele vem renovando. Cada água que passa ali, uma água de renovação que vai limpando o nosso coração e vai trazendo a realidade de Deus para dentro da nossa vida. Isso é fundamental para mim e para você. Eu deixo essa mensagem para vocês entenderem que vale a pena. Nada, ninguém te amou quanto aquele que morreu no teu lugar. E ele fala isso, Paulo fala isso muito bem, lá no Romanos capítulo 8, 32, né? Se Deus deu o seu próprio filho para morrer no teu lugar, o que ele não te daria? Te daria tudo. Ele fez o máximo por mim e por você. E a gente tem que estar lembrando disso. Nós temos que estar ministrando isso. Nós temos que estar fazendo com que isso seja uma realidade para que eu possa me expressar através disso. Para que eu possa dizer isso a qualquer pessoa. Falar isso de uma forma aonde as pessoas vão se libertar. Eu vou me manifestar como filho de Deus para destruir as obras, as construções que as palavras do diabo fazem. Tentam fazer com Jesus, usando Pedro. Depois que Pedro lá no monte, perto do Monte Hermon, perto da gruta do inferno,
Pedro falou aquelas palavras de Deus, logo depois Pedro chega e fala assim, não, Jesus, você não vai morrer. Chamou Jesus à parte, deu uma bronca em Jesus, falou, não, você não, Jesus, você não vai ser preso, eu não vou deixar, e tal, e tal, e tal. Deu uma... Jesus chegou à reda de Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Até isso, você entende isso? Então glorifica a Deus, né? Participa, manda essa mensagem para outra pessoa, que talvez a pessoa vai entender o que nós estamos falando aqui. Nós, eu e o Espírito Santo. Eu sou boca, eu sou aquele que manifesta o poder de Deus para a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus viva, cada vez mais viva dentro de você, em nome e por amor de Jesus. Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.